Prezado irmão e amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito conhecido, que já fizemos no programa de Natal, mas agora vamos fazer assim uma espécie de programa de Ano Novo. Mas eu gostaria de falar de alguns detalhes referentes à vinda de Jesus, porque é importante que nós tenhamos algumas informações nesse sentido. O primeiro que eu vejo é sobre a genealogia de Jesus, lembrando a você que para que Jesus fosse o Messias, ele tinha que pertencer à linhagem de Davi. Portanto, Jesus tinha que ser filho de homem, primogênito da linhagem de Davi. Mas quando você lê a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, que Mateus, como judeu, reconhecendo isso, apresenta Jesus como o Messias, o Redentor, o homem. Então ele faz uma explanação daquilo que você conhece. Se você lê o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, já está dizendo: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou a Farés e Zara de Tamar. Então vem descendo, o que significa? Você vê que é um homem gerando outro homem. Porque no judaísmo parece até que a mulher não tem importância, mas a mulher não gera, então ela não precisa aparecer. Se você quiser saber com quem Abraão gerou Isaac, você tem que ir na história e saber que foi com Sara. Com quem Isaac gerou a Jacó, você tem que ver que foi Isaac que casou com Rebeca. E vai Jacó casou com Lia e Raquel, e vai por aí afora. Então, nesse sentido, é que a linhagem, como diziam os profetas, Jesus seria da linhagem de Davi. Mas quando você vê, o Evangelho de Mateus vem falando que, por exemplo, chegando aqui no capítulo 5, no versículo 15, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou a Jacó, um homem gerando outro homem, tá certo? Pela descendência masculina, lógico que era com uma mulher. Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Ora, na hora de Jacó, de José gerar Jesus, apareceu Maria, o esposo de Maria, como se não fosse ele que tivesse gerado, e sim Maria. A questão é, meu querido telespectador, se foi Maria quem gerou Jesus, sem José, Jesus não é o Messias. Olha a complicação. Mas se você pegar o Evangelho dos Ebionitas, que é o Evangelho em hebraico, ele diz lá que Jacó gerou a José, o pai de Jesus, chamado o Messias. Maria nem aparece. Então aqui dá a ideia que houve alguma tendência de jogar Maria, porque Maria tinha que ser virgem, para poder Jesus nascer de uma virgem, como se a virgindade fosse uma coisa muito sublime. Para o judaísmo isso não tem nenhuma importância, porque o primeiro mandamento da Bíblia, da Torá, é crescer e multiplicai-vos. O sexo é uma coisa sublime, o sexo não é nada pecaminoso, o sexo é como a mediunidade. Ele é neutro, nem é bom nem é ruim. Bom ou ruim é o uso que você faz dele. Por isso que Emmanuel diz que não proibição, mas educação, emprego digno, é isso que a gente deve divulgar e defender como espírita que somos. Mas o próprio texto aqui no versículo 16 da Bíblia de Jerusalém, ele coloca lá embaixo: diversos documentos gregos e latinos disseram de modo mais preciso, olha aí, José, com o qual se desposou a Virgem Maria, que gerou a Jesus. Está vendo? Então, já fica de uma forma mais clara, da mesma forma que os ebionitas dizem, José gerou a Jesus, porque José era descendente de Davi. Aí você diz assim, mas Maria também era, concordo, só que a mulher não dá descendência, quem dá é o homem. Então veja a necessidade da gente entender isso, porque pela questão de Maria, pelos concílios,
pela igreja ter defendido que Maria era virgem antes, durante e depois, e eu não discordo que Maria não fosse virgem, só que não era virgem fisicamente, era virgem espiritualmente, era um espírito evoluidíssimo, fantástico, maravilhoso, sublime, superior, a quem eu reverencio sempre. Acho Maria um espírito fantástico. Não seria escolhido por Deus se não tivesse evolução para ser a mãe de Jesus. Agora, por que ser diferente? Qual é a forma que um ser vem ao nosso planeta? Até segunda ordem, até que tenhamos maiores revelações, temos que entender que a forma de um ser vir ao mundo é pela a união de dois sexos opostos para que haja geração. E aí por isso que diz que se José não foi o pai de Jesus, ele não era o Messias. Está aí um problema, uma dificuldade que para mim não existe. Jesus, nós espíritas sabemos que todo espírita que vem ao planeta se reveste da atmosfera do planeta e constitui o seu perispírito compatível com um corpo que vem com os elementos da natureza, daí porque o homem foi formado do pó da terra, quer dizer, vem com todas as estruturas do planeta, como está lá em Gênesis 2:7. E é assim que eu vejo a questão de José ser o pai de Jesus, porque os evangelistas Mateus e Marcos falam disso sem nenhuma dificuldade. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Não é esse o filho do carpinteiro, não são seus irmãos Simão, Judas, José e Simão, Judas, José e Tiago, 4 irmãos, e não são suas irmãs? Quer dizer, Jesus tinha no mínimo 4 irmãos e no mínimo 2 irmãs, porque eles não dão o nome. Portanto, essa questão é preciso que fique bem clara. E aí você observa que Mateus fecha a questão, portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, olha aí, 14 gerações, de Davi até o exílio da Babilônia, mais 14, e do exílio da Babilônia até Jesus, mais 14, descendente de Davi. Está lá na estrela, na gruta onde Jesus nasceu, uma estrela belíssima de prata com 14 pontas, simbolizando as 14 gerações das descendências de Jesus, vindo de Abraão a Davi, de Davi ao cativeiro da Babilônia e do cativeiro da Babilônia até a vinda dele. Jesus, não tenho dúvidas, era o Messias, descendente de Davi, filho de José e Maria. É isso que eu quero deixar para vocês como informações na primeira parte do programa. Fique com ele e nós voltamos no minuto. Não saia daí. Até já.